Vamos abrir então nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler novamente esse prólogo, essa introdução, esses 18 primeiros versos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Pai, nos alegramos mais uma vez por estarmos aqui reunidos, debaixo do Teu nome vitorioso, glorioso. Obrigado por podermos nos assentar e ouvir a Tua voz. Obrigado porque um dia o Senhor nos encontrou. Obrigado porque nossos olhos foram abertos e então podemos Te ver. Mas nossa súplica é que nesta noite o Senhor siga abrindo os olhos do nosso coração, de modo que nossa visão a respeito da Tua face, Tua glória, Tua majestade, sejam ampliadas, muito grandemente ampliadas. Nós precisamos e queremos Te ver, Senhor. E então nos apresentamos em submissão à Tua palavra, com grande expectativa pelo poder que há na Tua palavra. Então, nós queremos receber das Tuas mãos esta palavra como de fato ela é, palavra de Deus e não de homens, para que ela opere nas nossas vidas aquilo que está no Teu coração. Então, vence todas as barreiras em nós e fora de nós. Segue triunfando sobre nossas vidas e também sobre nossos inimigos, que porventura possam se levantar nessa noite, procurando impedir o ganho que Tu tens para nós. Assim, colocamos diante do Senhor este tempo, em nome de Jesus. Amém. Nós temos então, meus irmãos, compartilhado a respeito desses versos iniciais de João, já que esses são versos introdutórios de
todo o livro, como já dissemos. Talvez seja muito importante nós nos lembrarmos, cada vez que nos assentamos para ouvir a palavra, especialmente no início, então, desse evangelho tão poderoso, digamos assim, que haja nos nossos corações uma atitude, como nos lembramos na reunião passada, a atitude que então Deus recomendou que Moisés tivesse diante da presença dele, do falar dele, quando Moisés avistou Deus naquela sarça. E então o Senhor falava, iluminava, aquecia, atraía, tudo estava acontecendo ali ao mesmo tempo com Moisés, e eu tenho certeza, irmão, que você tem voltado aqui a cada quarta-feira exatamente pelo mesmo motivo. Porque o mesmo Senhor segue nos falando ao coração. O mesmo Senhor segue iluminando, abrindo nossos olhos. O mesmo Senhor segue atraindo você. O mesmo Senhor segue conquistando os nossos corações. Se não for assim, então nós nos tornamos facilmente religiosos. Mas creio que não seja esse o seu caso e nem o meu caso. Então nós estamos aqui porque o Senhor tem nos atraído e tem falado a nós. E então o que o Senhor espera? Tira as sandálias dos pés. Então Ele deseja essa atitude, a atitude de coração daqueles que em reverência se dobram e então dizem com todo o seu coração, sabendo quem são, sabendo as dificuldades que têm, mas dizem com toda sinceridade, fala, Senhor, fala que os teus servos ouvem. Fala, Senhor, fala que nós queremos ouvir tua voz. Nós precisamos da iluminação que é proveniente do Senhor. Do contrário, as nossas vidas vão se embaçando. As nossas vidas vão perdendo a nitidez. Nossa visão vai se obscurecendo. Então, é por isso que o Senhor nos chamou para um relacionamento, irmão. Porque na medida em que nós andamos na luz, como de fato Ele está na luz, e nele não há treva nenhuma, não há variação nenhuma, então Ele lança fora todas as trevas do nosso coração e da nossa vida. Se nós quisermos nos achegar, então é exatamente isso que irá acontecer. E então o Senhor falará mais e mais. E graças ao Senhor, porque essa tem sido a nossa experiência, de alguma maneira, para uns mais e para outros menos. Mas o Senhor tem desejado, então, essa atitude nos nossos corações. Quando olhamos para os versos aí de João, esses primeiros 18 versos, nós dissemos para os irmãos que primeiro João nos convida a fazer um exercício olhando para a eternidade passada, para o antes de todas as coisas. Então, ele olha para aquele que existia desde o princípio, que era, para aquele que é Deus, estava com Deus e de fato é Deus. E então, os nossos olhos são convidados a olhar para realidades espirituais profundas, que não são compreensíveis pela nossa mente natural. Se fossem, irmão, se nós estivéssemos olhando para esses textos, para essas riquezas, e saindo daqui totalmente satisfeitos no nosso intelecto, alguma coisa estava errada. Porque eles são inimagináveis, são grandezas que nós precisamos de receber a conta-gotas. E na medida em que o Senhor vai abrindo um pouco mais, então nós vamos nos deleitando um pouco mais. E na medida em que Ele abre um pouco mais, Ele nos atrai um pouco mais. E a conta-gotas Ele então vai nos mostrando. Lembra quando o Senhor convidou aqueles 3 mais chegados para que fossem com Ele ao monte? E então no Monte da Transfiguração, o que acontece? O Senhor se transfigura, como já dissemos, e tantos irmãos ao longo da história da igreja foram então usados para nos ajudar a compreender o que aconteceu ali. Porque aquele homem, de alguma maneira, é como se ele levantasse um pouco
daquele véu da sua carne, que cobria então a sua pessoa divina, gloriosa. E então eles foram tão impactados por aquilo, que ao longo de toda a vida daqueles três, eles mencionaram esse fato, como porta-vozes e testemunhas oculares daquela majestade. Agora, irmão, graças ao Senhor, o Senhor também tem, vez após vez, lançado luz sobre a sua vida, sobre a minha vida. E o que Ele espera é que Ele encontre aqui suas testemunhas. Aqueles que são capazes de então responder a essa luz que tem recebido. Então João faz um convite, olhemos para aquele que existia desde o princípio. E então os primeiros versos aí, especialmente o verso 1, vai nos levar a olhar para essa eternidade, em que nada existia, somente Deus, na sua pessoa triuna. E então, ele vai fazer uma transição para entrar no tempo, para que nós compreendamos que houve um princípio, então, que Deus decidiu revelar-se, decidiu se mostrar. Então, ele criou todas as coisas. Então os versos, a partir do verso 3, ele vai fazer uma abordagem a respeito da história da humanidade. Desde o princípio da criação até João Batista. Por que João, o evangelista, faz isso? Ele está fazendo um resumo, irmão. Um resumo. Deus, este homem que está do meu lado, que eu vi, que as minhas mãos apalparam, que eu pude contemplar a glória dele, cheio de graça e de verdade, esse Jesus é Deus que existia desde sempre. E então ele decidiu, num momento, entrar na história como Criador. E então todas as coisas foram criadas. E Deus então preparou aquele ambiente de deleite, o jardim do Éden, para comungar com o homem que ele criou, revelando-se. Esse era o propósito. Mas nós sabemos que o primeiro homem falhou em responder ao propósito de intimidade que Deus sempre desejou. E então as trevas inundaram aquele contexto da vida do homem. E o homem, então, perdeu aquele acesso direto de comunhão com Deus. Então, nós temos trevas. E essa história da humanidade, a partir daí, nos mostra Deus, na sua perseverança amorosa, resistindo às trevas por conta da desobediência do homem. Até um dado momento, que Isaías, quando vai se referir a esse momento, na sua profecia, ele diz assim: a terra que andava em trevas, viu grande luz. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E o governo está sobre os seus ombros, e ele trará paz sem fim. É o que Isaías vai dizer a respeito dele. Por quê? Porque a terra que andava em trevas. Então João, evangelista, está fazendo um resumo. Qual é a história da humanidade desde a criação e a queda? Uma batalha em que Deus, na sua luz maravilhosa, seguiu até o dado momento dos seus desígnios eternos para o cumprimento da manifestação de Deus na pessoa do seu Filho. Então, ele vai desde a criação até João, e aí está no versículo 6 aí. Então o versículo 6 vai dizer: houve um homem chamado João. Ele não era a luz, ele era apenas uma testemunha. Ele era apenas um iluminado que desejava então refletir essa luz com um propósito. O propósito era crerem.
O propósito era que todos aqueles que ouvissem a sua pregação fossem levados a crer naquele que é a luz. E então ele decide entrar na história, entra na história, veio para o que era seu, veio para a sua terra, aquele rei oculto, o rei de toda a terra, mas que estava oculto até aquele dado momento. E então ele entra na história, o Senhor da história entra na história, e então ele aparece. E João vai então dizer que ele veio para o que era seu, não somente para a sua terra, ele é o Criador, mas ele veio para o seu povo. E os seus não o quiseram, porque amaram mais as trevas do que a luz. E novamente nós temos uma tragédia desenhada, aquela mesma tragédia do Éden. Novamente nós temos as trevas rejeitando a luz. E então João prossegue e vai dizer que este que veio para o que era seu, ele é precisamente o Verbo que se fez carne. E então montou sua habitação entre nós, se mostrou cheio de graça e de verdade. Não apenas se mostrou para que nós olhássemos e contemplássemos. Não, ele se mostrou para que nós participássemos. Então ele vai dizer, e nós não temos apenas contemplado, apalpado com as mãos, nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Então ele vai dizer, há muita diferença entre ele e Moisés. Com Moisés nós temos a lei, mas nele nós temos a graça e a verdade. Que maravilhoso, irmão. E então ele vai dizer, este único, unigênito, inigualável, que estava no seio do Pai permanentemente, ele decidiu se fazer carne, se mostrar e revelar aquilo que Deus é para nós. Nessa atitude permanente de amor e de revelação. E então o nosso amado Jesus se apresenta e João une aquele conceito do Verbo eterno à pessoa da qual ele estava então se referindo, que é precisamente o Verbo. E então o seu amado mestre é designado por João. Bom, na reunião passada nós compartilhamos algumas coisas sobre os primeiros versos. Então hoje nós fizemos algumas observações, se você se lembra, no verso 3, a respeito da criação. Todas as coisas foram criadas, foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós vimos a importância do texto de Colossenses 1, e a importância daquele texto, então, que vai dizer que todas as coisas, não algumas coisas, todas as coisas foram feitas por meio dele, para ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. De modo que ele dá sustentação a todas as coisas, e ele gera e gerou, desde que criou todas as coisas, uma interdependência de toda a criação dele mesmo, de modo que a criação não subsiste sem ele. E é por isso que nós vemos um mundo em ruínas, como ele está, por conta de o homem que não crê no bendito Senhor Jesus, ele então se mantém em escuridão, em desconexão daquele que é a fonte de vida e de sustentação de todas as coisas. Então nós temos vidas completamente desajustadas, porque perderam a sua conexão com aquele que é a fonte da vida. Agora, eu gostaria de então, nessa noite, que nós olhássemos juntos para o verso 4, irmão. E mais uma vez, nós estamos diante de
palavras, de frases, de uma magnitude inimaginável, irmão. Porque o que João está dizendo aí é realmente algo sublime. Como nós poderíamos adentrar em frases como essa, que a ciência, em todos esses anos, não foi capaz de entrar. A ciência, até hoje, não foi capaz de definir aquilo que João define nesse versículo 4. A ciência não é capaz de compreender como a vida se fez, como a vida nunca foi capaz de reproduzir a vida, de explicar claramente a origem da vida. Quem mais próximo se aproxima disso, para a nossa mente compreender, é sem dúvida nenhuma João. Como? Ele vai dizer, a vida estava nele. Irmão, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para compreender o que esse verso diz. A grandeza do que está sendo dito. E sabe, talvez algo prático na nossa vida nos ajude nesse sentido. Porque nós somos seres que nós procuramos e nos associamos a coisas, a pessoas e etc., para buscar derivar, extrair vida dessas coisas. E então, a nossa relação com essas coisas se torna uma relação utilitária e nós não conseguimos obter a vida que necessitamos. E o final, então, é frustração. É uma vida frustrada e uma mudança de objetos ao longo da vida. Que o Senhor nos encontre onde nós estamos nessa realidade de que Ele é a devida e única fonte da qual nós podemos usufruir da vida. E então nós sejamos confrontados com tudo aquilo que nós temos buscado. De onde você tem procurado derivar vida, irmão? De quais relacionamentos? De quais projetos? De quais coisas? Quais são as coisas que fazem o seu coração palpitar? Que geram alegria, satisfação? Quais são, irmão? Nós precisamos, diante do Senhor, responder a essas perguntas. Você não deve resposta a mim, mas você deve resposta a Ele. Se as nossas vidas estiverem desconectadas dEle, que é a fonte da vida, então ninguém experimentará um manancial. A nossa vida será uma vida de cisternas rotas. Lembra que Jeremias fala sobre isso? Deus então usa o profeta e faz uma declaração. Deus diz assim, venham aos céus e observem o que está acontecendo aqui. O meu povo me trocou. Eu sou o manancial da vida e eles me trocaram por uma cisterna barrenta. Eu sou uma fonte a jorrar água viva, permanente, cristalina, limpa, e o meu povo me trocou por uma poça barrenta. Será que essa é a nossa história, irmão? Será que nós estamos bebendo água barrenta de coisas das quais nós temos procurado vida e elas não têm vida para dar? Então que o Senhor nos ajude. Porque esse versículo vai então nos dizer, a vida estava nele. Irmão, não apenas as coisas todas, as coisas inanimadas, mas todos os seres vivos, tudo está diretamente ligado àquele que é a fonte da vida. Eles vieram a existir porque a vida estava nele. E então, que o Senhor nos ajude a compreender a profundidade disso. A vida estava nele. E esse estava nele não indica apenas que ele é a esfera onde todas as coisas foram criadas e subsistem. Não, indica que ele é o mantenedor. Ele é o mantenedor de todas as coisas, de toda a vida.
imaginada nesse universo. Toda vida é derivada dele, que é a fonte da vida. Então, que o Senhor nos ajude, porque a criação, toda a criação, ela pode, então, desfrutar de vida da parte daquele que a sustenta. Agora, nós especialmente fomos criados para, então, uma comunhão vital com aquele que nos fez nascer de novo. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, não havia vida nenhuma, absolutamente mortos. E então ele nos deu vida, é o que Paulo vai nos ensinar em Efésios. Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. E então ele nos livrou de uma existência trevosa, alienada, sem Deus no mundo, e nos deu vida e comunhão com Ele. E agora intimidade, capacidade de contemplar, capacidade de se relacionar. Para quê, irmão? Para que nós sejamos suas testemunhas. Para que então nós manifestam o que é a verdadeira vida. Agora, o que é a verdadeira vida? Será que nós temos vivido como testemunhas daquele que nos deu vida? Para que nós vivamos, de fato, uma vida inspiradora para aqueles que estão nesse mundo? Ou eles olham para nós e dizem, não, isso daí eu não quero. Essa maneira de viver eu não quero. Essa maneira de relacionar eu não quero. Essa maneira contraditória eu não aceito. Essa maneira que num determinado momento tenta apresentar Deus, falar de Deus, manda versículo, fala isso, fala aquilo, mas num determinado momento procede de uma outra maneira. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, para que nós realmente sejamos este povo que recebeu vida daquele que é a vida. E então, o Salmo 36, verso 9, nós sempre citamos aqui entre nós, né? Tu és, Senhor, Tu és o manancial da vida. Manancial é aquela fonte da vida. Tu és o manancial da vida. E na Tua luz, nós vemos a luz. Que maravilhoso. Então João é quem mais se aproxima dessa definição que qualquer ciência jamais alcançou. João é quem mais se aproxima do centro, quando ele diz a vida. Você quer entender o que é a vida? A vida estava nele. Simples assim. Tão simples e tão inimaginável, tão profundo, tão grandioso. Porque isso significa que ele dá a vida, ele reparte a vida, ele manifesta a vida. Isso é o que ele é, vida. E então, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo como criaturas conscientes, ele nos fez. Nem todas as coisas dessa criação têm consciência. Nós somos criaturas conscientes, capazes de contemplar e de nos relacionarmos com Ele em uma relação vital. Graças ao Senhor. Que benefício, que bênção por excelência. Nós, então, podemos desfrutar dessa relação viva com o nosso amado Senhor. Agora, o Salmo 36 faz uma junção entre duas palavras que são muito importantes para João. João, no verso 4, ele vai fazer ligação entre essas duas palavras. E as palavras são vida e luz. São duas palavras que são queridas do coração de João. Nós sabemos que o Evangelho, como já nos foi dito, ele pode ser dividido e encabeçado por 3 palavras. Uma porção falando sobre vida, uma outra porção falando sobre luz, e então uma última porção falando sobre amor. E então essas palavras, elas são palavras do coração de João,
que o Espírito Santo usou, inspirou João, para que então nós pudéssemos ver algo do nosso Senhor. E esse versículo 4 une duas dessas palavras, vida e luz. A vida estava nele, vírgula, como se não bastasse, porque essa já é uma expressão que nós precisamos dobrar os nossos joelhos e pedir ao Senhor que nos fale, nos fale, nos fale. Senhor, o que significa a vida estava nele? Senhor, fala um pouco mais a nós. Nos ajuda a compreender que a vida está absolutamente somente nele. Ah, Senhor, sou tão tolo, porque eu procuro vida em tantas coisas onde não há vida, porque a vida está somente nele. A vida estava nele, vírgula, e a vida, então João vai dizer, e a vida era a luz dos homens. Um irmão comentando sobre esse versículo, ele diz que se nós separarmos as duas sentenças e usarmos a tipologia do Velho Testamento para compreender, então ele diz assim, a vida estava nele, para usar um móvel do tabernáculo, está apontando para a mesa dos pães. Que lindo, não é? A vida estava nele, a mesa dos pães da preposição. Aquela bendita mesa dos pães da presença. Os pães da comunhão, eles comiam, eram chamados para essa mesa, não é para olhar os pães, mas para comer. Os sacerdotes participavam. Não é lindo? A vida estava nele e ele é a bendita mesa disposta. Domingo após domingo você se achega para quê, irmão? Para quê? O que o Senhor deseja? Lembre-se de mim. Lembre-se, eu sou a vida. E eu te convido a comer vigor, vida, fortalecimento através desses elementos. Então a vida estava nele. Pense na mesa do tabernáculo, a mesa da comunhão. E a vida era a luz dos homens. Então qual o utensílio? Então agora nós temos o candelabro. A mesa, por um lado, a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Então agora nós temos o candelabro. E aquele candelabro nós sabemos como ele era feito. Aquela peça de ouro esculpida com cinzel, aquela peça de ouro, assim, tremenda, que lançava luz de frente, não lançava luz sobre si mesmo, mas lançava luz de frente, iluminava, essa era a finalidade. Que maravilhoso! E a vida era a luz dos homens. O bendito candelabro de Deus. E sabe, irmão, o chamamento para mim e para você é para que nós sejamos, então, os filhos da luz. De modo que haja na nossa experiência uma verdadeira manifestação da luz. E então, esses versos, eles vão ser usados por João a partir daí para anunciar então algo a respeito dessa luz. E eu gostaria de dar uma sugestão para você, porque para João, irmão, tem muitas maneiras de nós olharmos para essa questão da luz na palavra de Deus. Então eu gostaria de sugerir para você que para João, a luz, ela principalmente significa três coisas importantes. Três coisas. Lembre-se, João está se referindo à luz que ele é. E eu gostaria de, em primeiro lugar, considerar assim como ele está fazendo. Mas é evidente que João vai dizer que porque ele é a luz, e ele então veio se relacionar conosco, ele incidiu luz sobre nós, então nós somos essas testemunhas da luz. Nós somos aqueles que foram iluminados. Nossos rostos não sofrerão vexame. Lembra do salmista? Olhamos para ele e fomos iluminados. E nossos rostos não sofrerão vexame.
Que maravilhoso. Então, por causa dessa relação com a luz, então evidentemente que a luz tem reflexos na nossa vida. Então, João principalmente considera a luz, e eu queria sugerir para você 3 palavras principais, já que essa é uma verdade tão grande na Bíblia, irmão. Luz. O que é luz? Qual é o conceito de luz daquele que disse, eu sou a luz do mundo, não é eu tenho a luz, como se ele fosse uma lanterna. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim jamais andará em trevas. Que maravilhoso. Então, primeira palavra, essa questão, esse grande tema de João, eu gostaria de sugerir para você que para João significam 3 coisas. Primeiro, pureza, irmão. Luz para João tem a ver com pureza. Luz em Jesus é, em primeiro lugar, pureza, santidade, inigualável. Inigualável. O que nós vemos nele? Nós vemos aquele que dolo algum se achou em sua boca. Nós vemos aquele perfeito em todas as ações, pensamentos, reações, palavras, absolutamente santo, puro de olhos, puro de intenções. Então, para João, primeiro, luz tem a ver com pureza. Santidade, verdade, são palavras intercambiáveis aí com pureza. Luz tem a ver então com pureza, para João, primeiro. Segundo, tem a ver com conhecimento. Luz, para João, é conhecimento. E o que isso significa? Significa discernimento, irmão. Discernimento. Então, para João, luz é esse discernimento, iluminação, pureza. Segundo, conhecimento. Terceiro, luz tem a ver com alegria para João. Luz tem a ver com alegria. Quando nós olhamos para Jesus, nós não vemos um homem triste. Quando nós olhamos para Jesus, nós não vemos um homem de ânimo dobre. Um homem inconstante. Ele era um homem firme, focado, capaz de discernir. Lembre-se, um homem como você e eu, porém, sem pecado, necessitando do suporte e do discernimento do Espírito, vivendo no Espírito, respondendo ao Espírito para discernir todas as coisas. Esse é Jesus. Mas não somente isso, alegria é uma outra marca. E para João, o que isso significa? Significa a possibilidade de sermos felizes, abençoados. Esse é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é esse homem alegre, constante e imperturbável na sua alegria. Um homem feliz, abençoado. Isso, para João, são coisas relacionadas à luz. A luz tem a ver, para João, com pureza, tem a ver com conhecimento e também tem a ver com alegria. 3 aspectos da luz. E então, eu gostaria de que nós dessemos um passo mais e considerássemos um pouco mais sobre essa questão da luz. Porque o que o versículo está dizendo é que a vida estava nele. E a vida, esta vida, ela se manifesta, ela se expressa, ela tem vazão, sendo a luz dos homens. E então, essa nossa relação com a luz evidencia a bênção que nós temos de que, através desse fluir de luz sobre as nossas vidas, nós também possamos responder em pureza, em discernimento e em alegria. A expectativa do Senhor é essa. Irmão, o Senhor, Ele pronuncia 7 vezes aquela expressão, eu sou, eu sou, eu sou. Você se lembra? Só tem uma dessas expressões que
tão grandiosa e importante quanto as outras, ela tem uma relação direta conosco. E é a expressão de João 8,12, quando ele diz, eu sou a luz do mundo. Porque o Senhor, quando diz, eu sou o bom pastor, Ele não vai dizer, e vocês também são pastores. Embora nós possamos, então, testemunhar assim o nosso serviço ao Senhor. Mas quando Ele diz a respeito da luz, Ele diz, eu sou a luz do mundo e vós sois a luz do mundo. E vós sois os filhos da luz. Que lindo, não é, irmão? Porque na nossa história, o Senhor maravilhosamente também incidiu, brilhou sobre nós. Então, nessa relação, nós podemos responder em pureza, em discernimento e em alegria, assim como Ele. Agora, eu queria fazer uma consideração com você aqui que achei muito significativa. Veja, a luz natural, a luz física, ela tem uma manifestação que pode nos ajudar a compreender um pouco mais, já que essa é uma realidade espiritual grandiosa. Então, a luz, os raios de luz, os feixes de luz, eles se revelam basicamente de 3 maneiras. Preste atenção, irmão. Eles se revelam de 3 maneiras no seu comportamento, então há um comportamento dos raios de luz. E há também uma propagação dos raios de luz. Então, essas 2 maneiras em que os raios de luz se manifestam, e você não vai ter uma aula de física hoje, eles se manifestam e nos ajudam a compreender algo da parte do que acontece na nossa experiência com a luz, já que essa vida que estava nele é a luz dos homens, luz sobre nós. Então, primeiro que eu gostaria de chamar a sua atenção é para esse comportamento da luz em 3 aspectos. Então, os raios de luz se comportam, primeiro, de 3 aspectos. Então, quais são esses 3 aspectos? O primeiro aspecto é incidência. A luz incide. O segundo aspecto é reflexão, ou a luz reflete. E também um terceiro aspecto que é refração. Depois você dá uma pesquisada nisso daí, que vai encher o seu coração, porque o Senhor vai falar algo a respeito dele com você, porque ele que criou a luz e ele foi identificado com a luz. Agora, irmão, quando você começa a olhar isso, não é à toa que os grandes sábios que se dedicaram a estudar essas verdades da criação de Deus, eles se entregaram ao Senhor. Por quê? Porque eles puderam ver nessas coisas criadas a beleza do nosso amado Criador. Que lindo. É por isso que nós conhecemos aquela frase tão famosa de Isaac Newton, quando ele diz, o Senhor me permitiu conhecer suas 2 galerias de arte. A primeira, seu universo. A segunda, sua palavra. Que maravilhoso, irmão. Porque ele pôde ver nas coisas criadas a grandeza do Senhor. Então lembre-se, a luz, ela incide, reflete e também ela se refrata. Mas veja, eu gostaria que você pensasse no seguinte, a luz somente pode ter reflexo e refração se houver incidência. Se não houver incidência, não pode haver nem reflexo e nem refração. Graças ao Senhor. Porque Deus que disse, Deus mesmo que disse, de trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu nos nossos corações. Ele incidiu luz sobre nós. Ele brilhou sobre nós. Ele decidiu incidir luz sobre a sua vida. E ele disse, dessas trevas resplandecerá luz. Que maravilhoso, irmão.
E então ele brilhou sobre nós. Com que finalidade? Para a iluminação. E então nós fomos iluminados. E agora sim, então nós podemos refletir essa bendita luz. Nós podemos ser instrumentos, porque esse reflexo é baseado na incidência. Na medida em que você recebe mais luz, então você pode realmente ser uma testemunha da luz. Compreende, irmão? Não é possível refletir luz nas trevas. Aqueles que são filhos da luz, então têm a oportunidade de refletir, porque a luz passou por eles. Compreende, irmão? A luz passou por eles. Graças ao Senhor, porque Ele tem iluminado as nossas vidas. Que maravilhoso. E aí há um desafio para mim e para você. O desafio é: ande na luz. Ande na luz. Agora eu preciso fazer uma pergunta para você. O que é andar na luz, irmão? O que é andar na luz? Como nós temos aqui muitas experiências, variadas experiências, eu queria tomar um versículo de Paulo em Filipenses para que você grave isso no seu coração e na sua mente. O que significa andar na luz segundo o apóstolo Paulo? Então vamos a Filipenses 3. Abra comigo, por favor. Veja o que Paulo vai dizer aí sobre andar na luz. Filipenses 3, verso 12. Paulo está falando da qualidade de vida dele, irmão. Veja isso. Ele está descrevendo algo que você e eu, nós deveríamos almejar. Porque essa é a vida na luz desse homem. Então o que ele diz? Ele diz assim: não que eu já o tenha recebido, ou tenha obtido a perfeição. Será que você tem essa convicção, irmão? Ou para muitos de nós aqui, nós estamos satisfeitos. Nossa, o que eu conheço, eu participo dessa congregação da palavra. Nossa, eu conheço tanto, nós já estudamos de tudo. Tudo que você pode imaginar. Há 40 anos, eu já conheço muito bem. Será que é essa a nossa postura? Nós estamos vendo aí talvez um dos maiores gigantes da história da igreja. E o que esse homem está dizendo? Ele está dizendo: não que eu já o tenha recebido ou tenha alcançado a perfeição. Ele está falando da vida dele, mas prossigo. Eu avanço. Seria uma boa palavra para traduzir esse prossigo aí, seria persigo, irmão. Persigo, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, eu persigo ser achado em Cristo, eu persigo conhecer a Cristo, eu procuro avançar, eu procuro andar na luz. Então ele segue: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Você julga, irmão? Você acha que já alcançou o Senhor por causa da sua experiência de conversão? Nós sabemos que quando o Senhor nos encontra, nós somos dele para sempre. Mas não é isso que o apóstolo está dizendo. E andar na luz é avançar na salvação que você recebeu e que eu recebi. É sermos santificados, conformados a Cristo, é avançarmos de glória em glória na sua própria imagem. Então o que ele diz? Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Interessante, não é? Ele não fala aí, muitas coisas eu faço. Eu vou à reunião, eu leio a Bíblia todo dia, eu faço isso, eu faço aquilo, participo dessa campanha, daquela. Não. O que ele diz? Uma coisa faço. Uma coisa. Eu me esqueço das coisas que ficam para trás. E olha, esse homem tinha coisas importantes para deixar para trás. Ele tinha coisas que ele não se orgulhava para deixar para trás. Ele mesmo diz, ele diz, eu
era um blasfemo, um perseguidor da igreja. Isso ele deixou para trás. Mas ele também tinha coisas grandiosas para deixar para trás. Esse mesmo blasfemo é o que diz: conheci um homem, que se no corpo ou fora do corpo, não sei. Foi elevado ao terceiro céu, viu coisas inefáveis, coisas que não são lícitas ao homem referir. Então ele tinha coisas tão terríveis para deixar para trás, como você e como eu, irmão. Quais são as coisas que você não gosta de se lembrar? Essas nós precisamos deixar para trás. Quantas ainda permanecem como bolas de ferro amarradas nas nossas pernas? Ressentimentos, culpas, coisas que o Senhor já tratou, já perdoou, deveriam ficar para trás. Nos impedem de avançar para as coisas que diante de nós estão. Mas também coisas positivas. Quantos de nós aqui somos tão saudosistas, né? Ah, mas quando eu me converti, pois eu tive essa experiência, aquela, eu preguei para tantas pessoas, tantas famílias foram levadas ao Senhor através de mim. Paulo tinha coisas positivas também. Mas o que ele faz? Uma coisa faço, deixando tudo para trás. Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo ou persigo o alvo. Esse é o foco. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da ascensional, soberana vocação de Deus em Cristo. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E porventura, se porventura vocês pensam de outra maneira, se vocês não estão compreendendo isso, num dado momento o Senhor vai esclarecer para vocês. Então agora, guarde esse versículo 16, porque ele nos ajuda a compreender o que é andar na luz, irmão. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ande de acordo com a luz que você já recebeu. O Senhor não vai cobrar você pela luz da sua esposa. E nem esposa, o Senhor vai cobrar você pela luz do seu marido. Cada um de nós, individualmente, é responsável pela luz que já recebeu. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos cobrar os outros, principalmente os mais próximos. E nós queremos que eles respondam à luz que receberam, antes mesmo de nós respondermos. Agora, querido irmão, responder ou andar de acordo com aquilo que já alcançou, com a luz que já recebeu, nos coloca, agora nós, essa congregação aqui, nos coloca numa situação muito séria, meus irmãos. Por quê? Porque o Senhor tem nos falado há muitos anos. Muita luz sobre muitos aspectos que nós ainda estamos tropeçando. Que nós ainda já deveríamos ser muito mais puros. Já deveríamos ter muito mais discernimento. E já deveríamos ser muito mais felizes, muito mais alegres. Tantas coisas o Senhor vem nos mostrando ao longo dos anos. Essa luz tem incidido sobre áreas da nossa vida. Luz que o Senhor, Ele responsabiliza você e eu, porque Ele já tem dado. Luz já alcançada e que em muitos aspectos tem sido negligenciada. E então nós nos tornamos aqueles que retêm a luz. É igual parede preta, irmão. Não é? Não é uma parede clara que reflete a luz. Uma vida clara, uma vida iluminada, uma vida que tem sido purificada. Ela se torna então um bom instrumento de reflexão. Ela lança luz. Não era assim a vida do grande evangelista Dwight Moody, que viveu em dias tão terríveis, irmão, tão terríveis, em dias de muita maldade, muita impiedade, muita perversão. E o que é registrado na sua biografia? Que quando Moody entrava naquelas barbearias de Chicago, lugares de comentários terríveis, perversos, quando ele entrava, todos os comentários cessavam.
E as pessoas que estavam ali não tinham coragem de falar o que estavam falando na presença dele. Por quê? Porque ele manifestava o seu Senhor. Aquele que é puro, aquele que é iluminado. Apenas um reflexo da luz que vinha recebendo. E nós? Qual é a nossa capacidade de refletir a luz? Qual é? O Senhor tem incidido sobre nós. Agora aqui, eu gostaria de me lembrar com você que quando o Senhor, na sua graça, incide sobre nós, você lembra, irmão, do cego, registro de João, cego de nascença, João 9. Quando o Senhor Jesus reflete sobre aquele cego, o Senhor inclusive diz algo para aquele cego. Ele diz assim: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Lembra? Aquele cego de nascença, qual foi o testemunho dele? Ele diz assim: eu não sei muita coisa. Eu não sei exatamente nem quem ele é. Eu só sei que eu era cego e agora vejo. Que testemunho, não? Que impacto da incidência da luz sobre a cegueira, sobre as trevas de um coração. Literalmente um cego que recobrou a visão. Esses éramos nós, cegos. E Deus disse, das trevas resplandeça a luz. E Ele brilhou nas nossas vidas. Agora, eu queria que você abrisse comigo em mais um texto, em Tessalonicenses, por favor. Para vermos algo. Tessalonicenses, deixa-me ver aqui, é 1 Tessalonicenses 5:5. Antes disso, vamos ler os primeiros versos, porque veja que Tessalonicenses está falando de um contexto ligado aos últimos dias. Dias que, talvez para todos nós aqui, seja muito claro que são os dias que nós estamos vivendo. Então, veja desde o verso 1, diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Irmão, veja a importância dessas palavras. Então ele segue: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Agora ele continua: mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Olha que impressionante, irmão. Vós não estáis em trevas. Então tudo que nós acabamos de falar aqui é muito importante. Por quê? Porque nós podemos estar em muitos aspectos nos negando a responder à luz. Então, se a luz que há em ti for em trevas, que grandes trevas serão. E então, ele diz assim, vós não, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Agora o verso 5, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Então ele continua, então não durma, não se embriague. Não é impressionante, irmão? Porque nós somos filhos da luz e filhos do dia. Então, o que significa andar na luz? Ao que o Senhor tem nos chamado? Quando em Mateus, segundo o registro de Mateus, Sermão do Monte, lembra? Mateus 5,14, vá anotando aí, para que então o Senhor encha de luz o nosso partilhar do domingo pela manhã. Mateus 5,14 é aquele texto então que o Senhor vai falar diretamente à igreja. Então ele diz, olha, vocês são a luz do mundo. E
não se toma um lampião e esconde ele. Mas esse lampião, essa candeia que ilumina, ela é colocada no velador, para que então ela possa refletir luz. Que maravilhoso, irmão. Porque esse é o chamamento para você e para mim. Então, esses são, para eu já ir encerrando, esses são os 3 aspectos do comportamento da luz: incidência, reflexão e refratação. Agora, existem também 3 aspectos da propagação da luz. Também 3 interessantes. E esses aspectos são: a luz se propaga de forma paralela, ela se propaga de forma convergente e ela se propaga de forma divergente. Então veja, quanto à propagação, e esses 2 aspectos, o comportamento da luz e a propagação da luz, irmão, tem lições tremendas para o nosso testemunho. Com relação ao comportamento, então nós recebemos incidência de luz, para que então nós possamos refletir luz. Agora, com relação à propagação da luz, ela pode ser propagada de forma paralela, são feixes de luz que se propagam de forma paralela. Exemplo, um holofote. Eles se propagam de forma paralela, não convergem nem divergem. Os raios propagam paralelamente. Agora, eu queria chamar a sua atenção para a propagação convergente da luz, porque essa é realmente maravilhosa. E tem lições muito impactantes, impressionantes para nós aqui. A luz, então, esses feixes, eles podem atuar dessa forma convergente. Exemplo, uma lente. Quando os raios da luz incidem sobre uma lente, ela capta esses raios e convergem esses raios para um único ponto. Todos nós aqui já pegamos uma lentezinha de aumento, coloca ela debaixo da luz do sol. O que acontece? Aquela luz toda, ela converge para um ponto. A lente de Deus tem sido usada por Ele para que a sua vida e a minha vida também convirjam para um mesmo ponto. O nosso amado Senhor. Lembra quando o apóstolo Paulo vai falar a respeito do propósito de Deus? O propósito de Deus é fazer convergir. Onde? Em Cristo. O quê? Todas as coisas. As do céu e as da terra. Todas as coisas. Então, o que o Senhor faz? Ele toma a lente da sua palavra e aplica sobre a sua vida e a minha vida. Então, o Senhor incide luz sobre essa palavra. Com que finalidade? Convergir a sua vida e a minha vida para Cristo, irmão. Voltar nossos olhos para Cristo, voltar as afeições do nosso coração para Cristo, para um único ponto. Lembra quando Davi ora e como Davi compreendeu isso? Lembra quando a luz de Deus incidiu sobre a vida de Simeão? Lembra, irmão? O que aconteceu? Ele diz assim: Senhor, eu já posso partir, porque os meus olhos viram conversão. Compreende? Os meus olhos viram a salvação. Então eu não sou mais meu. Eu sou teu, Senhor. Eu posso ser tomado por ti. Não é maravilhoso? Quando a luz de Deus incidiu sobre Davi, o que ele disse? Ele disse: uma coisa pedi ao Senhor e esta eu buscarei. Que eu possa morar, convergir. Compreende, irmão? Que o Senhor nos ajude para que a palavra tome os afetos do seu coração e do meu, que são enamorados de tantas coisas, que derivam paixões para tantas coisas. E então o Senhor coloca a lente da palavra para checar os nossos sentimentos, com a finalidade de convergir o nosso amor para um único ponto.
o nosso amado Senhor Jesus. É isso que a palavra de Deus faz conosco. Convergir o nosso coração para Ele. Você lembra do Salmo 119, 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Bendita lente de Deus, que o Senhor então usa para que nossa vida possa convergir para Ele. Que o Senhor use esses dias que temos então estudado o Evangelho de João para isso, para atrair nossas vidas e então encontrar em nós aquilo que a luz pode produzir: pureza, vida santa. Todos aqueles que se aproximaram do Senhor para viver uma vida de relacionamento com Ele íntimo, tiveram vidas santificadas. Pureza. Também conhecimento espiritual, irmão. Capacidade de discernir, vida iluminada. Mas não só isso. Alegria. Alegria. Pessoas felizes. Pessoas abençoadas. Abençoados pelo quê? Pelo tanto de dinheiro que receberam? Pelas coisas que têm? Não. Abençoadas pela presença bendita do tesouro maior que é o Senhor. Compreende, meu irmão? Então, que o Senhor nos ajude nisso. Vamos até aqui e sigamos, para que o Senhor nos fale mais ao coração nesse Evangelho. Vamos agradecer o Senhor. Pai, te louvamos. Tu és a bendita luz da vida, que ilumina todo homem. Ó Senhor amado, segue mantendo-nos sobre teus olhos, sob a incisão direta da luz da tua palavra, mostrando mais e mais quem tu és, mais e mais quem nós somos. Para que o Senhor promova nos nossos corações uma vida mais pura, uma vida mais iluminada e uma vida mais feliz. Bendito seja o teu nome. Amém.